Por que motivo as pessoas viajam? As pessoas viajam por muitos motivos, né? Para fugir de um cotidiano desagradável, um cotidiano desprazeroso, né? Conhecer novas pessoas, conhecer novas culturas, se encontrar com o novo, se encontrar com o diferente. Mas o turista ocidental não procura nada disso. O turista ocidental, quando viaja, ele quer que seus dias sejam exatamente como ocorre na sua rotina diária, no seu dia a dia. Ele quer comer a mesma comida, ele quer ler o mesmo jornal, ele quer assistir os mesmos programas de TV. O Making Lowry, ele é um turista ocidental. E mais, ele escreve guias de viagem para outros turistas ocidentais. Ele tem uma personalidade que nós poderíamos descrevê-la como que tem traços de um comportamento obsessivo-compulsivo, né? Ele faz as coisas iguaizinhas todos os dias. E ele tem um método que repete todos os dias. Ele tem método para lavar roupa, ele tem método para cozinhar, ele tem método para tomar banho. Ele quando ele vai no banco, ele vai sempre na fila de um caixa só daquele caixa. Por quê? Porque aquele caixa o atendeu na primeira vez que ele foi naquela agência. Então ele repete todas as vezes, ele vai naquele caixa. A sua vida é uma vida extremamente rotineira. Ele está preso nessa rotina e se sente extremamente mal se sua vida sai dessa rotina. Uma das suas máximas é o seguinte: não leve nada de valioso numa viagem. Se você levar algo de valioso numa viagem, você poderá perdê-lo. Você poderá perder esse algo valioso. Portanto, não o leve, né? O Bacon, ele mora em Baltimore. Mora num bairro onde as casas são todas iguais. A sua família também mora ali. Ele tem uma irmã e mais 2 irmãos que residem bem perto dele, né? O Bacon, ele havia noivado durante 3 anos com a Sarah, né? Foi a primeira e única namorada dele. E ele ficara casado com ela há quase 20 anos. 1 ano e meio antes, ocorreu uma tragédia. O filho dele morre. O filho dele vai para um acampamento desses acampamentos são muito comuns nos Estados Unidos. Acampamento de férias para as crianças. E num desses acampamentos ele sai um dia à noite, vai numa lanchonete. E nessa lanchonete ocorre um assalto, ele é baleado e acaba morrendo. Uma tragédia, o casamento não vai resistir a essa tragédia, e 1 ano e meio depois da morte do filho, o casamento se desestrutura, né? Eles acabam se separando, né? A mulher dele, a Sarah, ainda mora na mesma cidade, eles mantêm um contato à distância, com telefonemas muito raros, mas eles terminam por se separar, né? A relação de Macon com o restante da sua família, então, torna-se mais próximo, né? Ele acaba convivendo mais com a sua irmã e com os seus 2 irmãos. É muito interessante a gente falar um pouquinho sobre o comportamento da família dele, né? Os 2 irmãos são cuidados pela Rose, pela irmã, né? pela irmã dele. E a Rose cuida exemplarmente da casa. Ela faz a comida, lava a roupa, né? Arruma toda a casa assim, deixa a casa extremamente bem arrumada. Ela é uma pessoa cuidadora, né? Ela cuida muito bem dos irmãos.
Os dois irmãos são divorciados, casaram, mas o casamento não deu certo, eles retornaram e moram ali. E aparentemente parece que desistiram do casamento. Nem a irmã, nem os dois irmãos falam nada disso de casamento. E moram todos numa mesma casa. A Rose era uma pessoa cuidadora, ela cuidou dos avós, quando os avós ficaram doentes, muito velhinhos. Ela cuida até hoje dos vizinhos, né? Os vizinhos, quando estão doentes, ela que vai cuidar. E todos têm um comportamento obsessivo compulsivo. Todos são como o Machen tem método para tudo, né? Ela arruma os temperos por ordem alfabética, eles têm um método para tudo. E uma coisa que é importante falar, que o contato físico, o contato corporal é quase inexistente entre eles. Eles não se abraçam, não se beijam, eles são muito sérios, são muito sisudos, né? Não há uma proximidade corporal. Eles gostam um do outro, eles amam um ao outro muito, eles amam muito, mas tem uma dificuldade muito grande na troca de carícias, de beijos, de abraços. Eles chegam a inventar um jogo que só os 4 sabem, chama-se Vacinação. É um jogo que eles inventaram. E a Sarah, a ex-mulher do Machen, ela tenta até jogar, mas desiste porque é muito difícil, só eles sabem isso aí, e eles, na verdade, não querem ninguém mais no jogo. Esse jogo é como se representasse a rotina deles, uma intimidade rotineira deles, né? Esse jogo é como um símbolo, né, da união deles. É um jogo que remete a um núcleo mais duro da personalidade de todos ali, né? Bom, o Machen então separa de Sarah, e o Machen tem um cachorro, né, que é o Edward, que esse cachorro pertencia ao seu filho, né, pertencia ao filho dele. E esse cachorro vai ficando agressivo, ele vai ficando meio violento. É um cachorro que começa a ter distúrbio do comportamento e chega a morder até o irmão do Machen. E a família começa a perturbar ele, que ele tem que levar o cachorro para adestrar o cachorro lá no adestrador, para que ele não fique mordendo as pessoas. E enche tanto o saco do Machen que o Machen acaba levando ele lá numa treinadora, onde então ele vai conhecer a Muriel. A Muriel será essa treinadora, né? A Muriel é o oposto do Machen, né? Ela é uma pessoa exuberante, ela é uma pessoa espalhafatosa, é uma pessoa fútil, é uma pessoa usa batom, usa umas unhas artificiais enormes, coloridas, né? Ela é extremamente falante, extremamente risonha. É o oposto dele, que é um sujeito taciturno, quieto, calado, mal-humorado, né? Ela é justamente o oposto dele. E ela mora com um filho, né? Esse filho seria mais ou menos da idade do filho do Machen, se o filho dele não tivesse morrido, né? Não tivesse morrido. E eles começam ali a se relacionar, e ela se sente atraída por ele, e ele também, obviamente, se sente atraído por ela, embora ele negue isso, né? Ele não aceita isso, né? Porque ele considera, primeiro, ela é de classe econômica inferior a ele, e segundo, ela é muito diferente dele no comportamento dela, né? Os irmãos não entendem aquela relação. Depois, quando eles descobrem que eles estão ali tendo um caso ali, não aceitam essa relação. O Machen, um dia, antes deles entabularem esse caso, o Machen resolve procurá-la, e eles até então não estão se relacionando, mas ele já dá indícios de que ele está tocado por ela, né? Ele tem um sonho erótico com ela. Ele vai até Nova York fazer uma atualização do seu guia, e lá ele está num prédio muito alto, e lá nesse prédio muito alto ele tem uma crise de pânico, né? Então, uma crise que o mundo está se desmilinguindo, que o mundo está se desintegrando, né? Ele tem um sonho do avô. O avô lhe aparece e lhe diz que ele perdeu o centro do mundo, que ele está desnorteado, né? Então, tudo indicativos que a casa dele é alagada e ele não faz nada, quer dizer, a casa está toda molhada
e ele nem vai cuidar da casa. Em outros tempos isso seria impensável, né? Então a água significando aí o caos, a desordem, e ele não dá bola para aquilo, o que seria impensável alguns meses antes. Então ele está tocado pela Muriel, mas só que ele não quer, né? Ele não quer porque ele percebe que nessa vida que ele leva de turista acidental, a Muriel é uma mudança dramática na sua vida, é uma mudança terrível na sua vida. E ele não quer essa mudança, ele não quer nada que fuja à rotina da sua vida, né? Até então ele não entabulou nenhuma relação com ela. Bom, então ele vai procurá-la. Chegando lá, ele bate na porta dela, ela vem atendê-lo, e a primeira coisa que ele fala, olha, eu não posso amar seu filho. Ela tem o menino dela, né, tem 10 anos de idade. Eu não posso amar o seu filho, eu não posso te amar, eu não posso amar ninguém, porque eu sou um homem devastado pela vida. Eu sou um homem devastado pela morte do meu filho. Eu não tenho amor nenhum para dar, né? Fala para ela. Ela abre a porta, pega ele pelo braço e leva ele para dentro da casa, abraça ele. Ela não fala uma palavra. Ela não fala uma palavra. Ela abraça ele e depois pega ele pela mão, como uma mãe levando um filho, pega ele pela mãe, tira a roupa dele, bota ele deitado na cama e maternalmente ela o cobre, apaga a luz e sai do quarto e deixa ele lá no quarto. Pela primeira vez desde a morte do filho, ele consegue ter uma noite de sono considerada boa, né? Ele vai acordar no outro dia tarde, né? E a partir desse momento eles começam, a partir desse momento em que ela se manifestou maternalmente com ele, né? Sedutoramente ela já havia se manifestado, eroticamente também. Agora ela se manifestou maternalmente. Eles então vão entabular uma relação. Ele começa a morar com ela, né? Aí então que a notícia dessa união vai se espalhar. Ele acaba tendo que levar a Muriel lá na casa dos irmãos. Aí então todos vão saber dessa relação e obviamente vão estranhar violentamente, porque aparentemente eles são muito diferentes. Para nós entendermos o comportamento de Machen e da sua família, da sua irmã, dos seus irmãos, nós temos que falar sobre Alicia. Alicia é a mãe deles. O filme, infelizmente, cortou toda a participação da Alicia no filme. Então, só quem leu o livro é que tem essa informação. Então, o filme realmente é um filme muito bom, mas ele fica amputado quando a gente não entende esse comportamento do Machen e esse comportamento da sua família. A gente só vai entender esse comportamento se nós sabermos como era Alicia. A Alicia, a mãe deles, vai ficar viúva jovem. Ela é uma mulher muito bonita, muito sedutora, muito exuberante, muito falante, né? E a Alicia Alicia tem um comportamento que nós poderíamos classificar psiquiatricamente, nós poderíamos classificá-lo como toques de um comportamento bipolar. Ela alterna fases de agitação com fases de tristeza. Nessa fase de agitação, ela torra o dinheiro, ela arruma uma porção de namorados, então ela tem vários amantes e ela se entrega de corpo e alma a essas paixões. Se o cara é músico, ela vai aprender música, vira uma musicista. Se o cara é político, ela começa a ler sobre política e vira uma militante partidária. Ela se entrega de corpo e alma e os filhos estão jogados para um canto, né? Então ela não consegue trabalhar direito. Então eles não têm dinheiro. Então estão sempre endividados, estão sempre com credores batendo a porta. Então eles são sempre andarilhos. Eles estão sempre mudando de cidade. Eles mudam de cidade porque
os amantes a abandonaram, ele muda de cidade porque os devedores estão cobrando as dívidas, ou ele muda de cidade porque ela está em depressão, ela está em tristeza profunda, está entediada, aí eles têm que mudar de cidade. Então eles têm que fazer novos amigos, são novas escolas, novos vizinhos, novas casas, novas cidades. A vida para as crianças é uma vida muito difícil, porque é uma vida na qual o dia seguinte eles não sabem como é que vai ser o dia seguinte. Então essa personalidade da Alicia é uma personalidade fundamental para nós entendermos, né, o comportamento dos seus filhos. Quando os três homens casam, né, a mãe retorna, e depois eu vou dizer como que a mãe acaba largando eles. A mãe retorna e pede desculpa para cada nora pelo fato de ter casado com um dos seus filhos. Porque os seus filhos são tão bobinhos, os seus filhos são tão parados, eles são tão tristes, são tão calados, são tão destemperados, que ela tem dó da vida que aquelas mulheres terão com seus filhos. Bom, acontece que a Alicia consegue fisgar lá um engenheiro, um tecnocrata lá. Fisga um engenheiro, e esse engenheiro trabalha para uma multinacional. Constrói pontes pelo mundo, pela América do Sul, pela América Central. Então a Alicia, quando sabe que vai casar, entrega os filhos para os avós. Ó, meus filhos estão aqui, seus netos, cuida deles, que eu vou com meu marido construir pontes pelo mundo. E ela se manda. Os filhos, quando conhecem os avós, eles se apaixonam. Os avós são calmos, taciturnos, sérios, sisudos, calados. A vida com os avós são rotineiras. Os filhos sabem que o dia da manhã será a continuidade do dia de hoje. Não vai ser preciso mudar de cidade, não vai ser preciso mudar de escola, não vai ser preciso mudar de amiguinhos. A vida transcorrerá amanhã como está transcorrendo hoje. Os filhos adoram essa nova vida. Os filhos se encantam com essa nova vida e vão ficar com os avós até os avós morrerem. Depois herdam o comércio dos avós e tocam o comércio dos avós, vivem desse comércio dos avós. Então a personalidade de Alicia, a personalidade da mãe, é uma personalidade fundamental para nós entendermos o comportamento dessa família tão afeita a regras, né? O Macon dizia que eles sofriam de dislexia geográfica. Eles já tinham ido naquele lugar 10 vezes. Se ele fosse na 11ª, eles ficavam perdidos. Eles não conseguiam achar nenhum lugar, por mais próximo que fosse, e já tivesse ido lá várias vezes. Eles se perdiam, né? Então, mostrando que esse comportamento, essa sensação de estar perdido no mundo, essa necessidade de se agarrar a uma rotina, a uma regra, a um método, isso tudo nasce desse convívio com a mãe, desse convívio que é justamente o oposto, né, do que a mãe era. Bom, mas o que foi que Muriel despertou em Macon? O que foi que ela despertou em Macon? Bom, já vamos falar. O Macon, então, ele está ali se relacionando amorosamente com a Muriel, e a ex-mulher ensaia lá um retorno, uma volta. Ele fica ali meio na dúvida sobre o que fazer, voltar para Sarah, voltar para a rotina ou seguir em frente um novo mundo, uma nova experiência, uma nova vida com Muriel, né? Ele vai então para a França e lá em Paris ele está reatualizando o seu guia, né? O seu guia do turista acidental, ele está lá, e lá ele então, de repente, quem aparece lá? A Muriel. Essa Muriel que é pobre, que não tem dinheiro para comprar nada, ela compra uma passagem e se manda para a França atrás dele, né? E daqui a pouco chega quem lá? Chega a mulher dele, Sarah.
a coluna dele trava, ele não consegue tomar uma decisão. Ele quer voltar para Sara, mas não consegue, a coluna está travada. A Sara vai até lá. Então tá a Sara e tá a Muriel. As duas estão lá lutando por ele, né? E ele quer tomar uma decisão. A Sara quer levá-lo para o médico. Ele diz: meu problema não é com o médico, meu problema só eu posso resolver, mostrando que a coluna dele está travada pela vida. Ele não quer voltar para ela, né? Ele na verdade quer voltar para Muriel, né? Mas o que ele vê em Muriel? Quem que é Muriel, né? Muriel é a mãe dele renascida, é a mãe ressignificada. Mas como a mãe? Ela é a mãe porque ela é exuberante, ela é fútil, ela é faladeira, tem uns toques assim de uma certa vulgaridade que a mãe dele tinha, né? Ela é simpática, né? Mas ela é uma coisa que a mãe não era. Ela é maternal, ela é cuidadosa, ela é amorosa, né? Ela é cuidadora, né? Que a mãe dele não foi assim. A Muriel, ela quando engravida, a família quer que ela aborta, mas ela não aborta. Depois o marido briga com ela por causa do filho e acaba largando ela por causa do filho. Ela larga o marido, mas não larga o filho. E depois ela enfrenta, e está enfrentando ainda, os graves problemas econômicos, porque ela não tem grana, né? Ela vive com os centavinhos ali contados, né? Então ela defendeu o filho contra a família, defendeu o filho contra o marido, defende o filho contra a vida, né? Ela é tudo que a mãe dele não foi, mas ela é também o que a mãe foi na parte externa. Na parte externa, ela é a própria mãe dele, ela é sedutora. A Muriel em casa, ela está sempre de camisola, ela está sempre... Ela é uma mulher muito bonita, ela é a mãe dele, só que é uma mãe modificada, é uma mãe transformada pelo desejo. Muriel é como se fosse a última oportunidade para que ele se reconciliasse com sua mãe, para que ele se reconciliasse com a figura feminina, para que ele se reconciliasse com o mundo. Ela está ali disposta a lhe dar o seu amor, esse amor que ele havia suplicado à sua mãe e sua mãe o havia negado. Esse amor que a sua mãe deu para tantos homens, mas que negou para ele, né? E ela está ali. Ela está ali, não tinha dinheiro, comprou a passagem, se mandou lá para Paris para poder dizer para ele que ela o ama. E ele está em dúvida: volto para Sara ou vou ficar com Muriel? Ele, voltando para Sara, ele tem que seguir o método dele do turista ocidental, do método dele que diz que não pode levar as coisas mais preciosas numa viagem, porque essas coisas poderão ser perdidas. E esse método dele é um método fracassado. Por que é um método fracassado? Porque fracassou na grande viagem da vida, né? O filho dele morre, o filho dele era o seu bem mais precioso, não adiantou todos os mandamentos, todos os métodos, todos os cuidados que na vida, que o seu filho foi perdido. Ele perdeu o seu filho, o seu método não dá certo. Ele então faz a opção de retornar para Muriel, né? E a história termina com meio com um sorriso cintilante no rosto. É a primeira vez que ele sorri, né? É a primeira vez que ele sorri, marcando que ele está voltando para ela. Ele toma um táxi e vai procurá-la ali nas ruas, nas redondezas, que ela está por ali. Ela estava hospedada no mesmo hotel que ele. Então vai procurá-la na redondeza e termina por encontrar. E tudo indica que a partir daquele momento a vida não mais será vivida como a vida de um turista acidental.